Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O uso de adoçantes artificiais tem crescido e já se tornou comum entre pessoas que querem ou precisam reduzir o consumo de açúcar e assim controlar o peso e prevenir doenças. Mas a segurança e os efeitos a longo prazo desses substitutos do açúcar têm sido objeto de pesquisas e debates na comunidade científica. Um estudo recente da Universidade de Cleveland, nos Estados Unidos, trouxe à tona preocupações sobre o xilitol, um adoçante natural frequentemente utilizado em alimentos e bebidas. A pesquisa revelou uma associação preocupante entre o consumo da substância e um aumento no risco de infarto e de acidente vascular cerebral, AVC. Como é produzido o xilitol? Quais são os seus benefícios? Por que um adoçante natural pode trazer riscos à saúde? E realmente é seguro consumir adoçantes? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com Durval Ribas Filho, médico nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia. Seja bem-vindo, doutor Durval. É sempre um prazer, Luiz Fara, estar aqui com você e com todos os nossos ouvintes. E esse, sim, é um assunto polêmico, né? Porque ao longo dos anos, sempre, de alguma forma, uma nova notícia, um novo paper, um novo trabalho científico vem à tona tentar mostrar que os adoçantes podem ou não ter algum tipo de efeito deletério para o nosso organismo. E quem nos acompanha nessa entrevista é André Tal, repórter do Jornal da Record. André, durante muito tempo o xilitol foi indicado para pacientes com diabetes ou dietas para perder peso, mas segundo o estudo, o seu uso pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. A substância é encontrada em diversos produtos do dia a dia, não é isso? Olá, Fara. Olá, doutor Durval, todos que nos acompanham. Exatamente, Fara. O xilitol ganhou popularidade como alternativa para adoçar alimentos e bebidas, especialmente em alimentos e bebidas industrializados. O adoçante é encontrado em centenas de lanches e até pastas de dente e chicletes. Mas agora vem um alerta. Durante 3 anos, pesquisadores da Universidade de Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos, acompanharam mais de 3.000 pessoas. E eles perceberam um maior risco de ataque do coração e de acidente vascular cerebral entre os consumidores de xilitol. A pesquisa revelou que quanto maior o volume da substância no sangue, maior a probabilidade de ter complicações. Doutor Durval, essa pesquisa já pode mudar a orientação do uso do xilitol ou são necessários mais estudos? São necessários mais estudos. Digo isso porque, às vezes também, não é que um estudo, um trabalho científico, mesmo sendo pesquisado em universidades de alto conceito internacional, mas é um. E nós temos que aprofundar mais e mais e até chegar num trabalho maior que nós chamamos de meta-análise, que seria um estudo mais e mais abrangente. Mas não há dúvida de que esse estudo é extremamente importante e, logicamente, ele vai ser replicado por outras e outras universidades, outros grupos de estudos para chegar a uma conclusão efetiva a respeito do xilitol. O estudo descobriu que aqueles que consumiam mais xilitol tinham quase 2 vezes mais probabilidades de sofrer um AVC ou ataque cardíaco. O que pode justificar esse efeito, doutor? Bom, é sempre bom lembrar que o xilitol é um álcool de açúcar, né? E que naturalmente tem no couve-flor, na berinjela, na alface, na espinafre, ameixas, framboesas, morangos, cogumelos, enfim. O xilitol, ele é uma fonte, inclusive, natural de carboidrato. Mas que nessas fontes a quantidade é mínima. E nesse caso, o que se encontrou nesse estudo, que pode ser um grande avanço, é que talvez haja um receptor específico no nosso organismo para o xilitol que possa promover um aumento da viscosidade ou um aumento de formação de plaquetas e, consequentemente, favorecer a fenômenos tromboembólicos. É algo novo, em doses evidentemente altas, mas isso pode ser comprovado com outros estudos. O xilitol sempre foi considerado uma alternativa saudável por sua origem natural. Existe alguma diferença desse produto para outros tipos de adoçantes?
Como que o xilitol é produzido? Não, nós temos vários adoçantes aqui no Brasil que são aprovados, né? O acesulfame-K, aspartame, ciclamato, a estévia, sacarina, sucralose, taltamina, etc. E esses são adoçantes sintéticos, vamos assim dizer. Ao passo que, no caso do xilitol, assim como outros também, e geralmente termina com a letra OL, ele é produzido justamente através de produtos naturais, né? Não é que ele é considerado natural, né? Mas eles são substitutos do açúcar. Junto com o xilitol tem o lactitol, manitol, sorbitol, matitol, eritritol, enfim, são vários, mas que são produzidos a partir de um carboidrato que é encontrado na natureza. Por isso que, em tese, eles nunca foram, entre aspas, considerados nocivos ou que poderiam trazer efeitos deletérios para o nosso organismo. E essa pesquisa, de repente, ela mostra esse outro efeito que eventualmente poderia acontecer para o nosso organismo. Diferente do aspartame, do acesulfame-K, da sacarina, do ciclamato, enfim, que já são substitutos de açúcar, mas que são efetivamente sintéticos. Doutor, então é possível dizer que há vantagens no xilitol em relação a outros adoçantes como aspartame, sucralose e estévia? Em tese, deve haver vantagens, né? Mas esse estudo não está exatamente dizendo isso. Agora, eu acho importante a gente ter como até a recomendação da Organização Mundial de Saúde para o consumo de açúcar, é que nós não deveríamos, por exemplo, passar de 10% do consumo calórico total de açúcares livre. O que é açúcar livre? Aquele que naturalmente está presente, por exemplo, no mel, no suco de fruta, enfim, no leite, nos seus derivados. Mas existe um indicador que nós chamamos de IDA, ingestão diária aceitável, que seria uma estimativa da quantidade do aditivo que é expresso em miligramas por quilo. Bem, se eu usar acima do IDA, certamente isso vai trazer algum efeito deletério para o nosso organismo. Então, nós temos que entender a quantidade, porque todas essas substâncias, todos esses produtos, todos esses edulcorantes, todos esses adoçantes artificiais, eles foram aprovados por órgãos de regulamentação nacionais e internacionais. Para eu atingir esse IDA máximo, que poderia começar a ser tóxico, entre aspas, ou trazer efeitos deletérios para o nosso organismo, eu teria que ingerir 25 latas de refrigerante por dia e, evidentemente, por um período prolongado. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado, sim, mas tem que também pensar que essa quantidade seria um valor muito, muito alto, que nós estaríamos ingerindo todos os dias, com frequência. E aí, sim, traz danos, traz efeitos deletérios para o nosso organismo. O xilitol é considerado 40% menos calórico, mas como ele é utilizado em produtos alimentícios e de saúde? Quais são os itens industrializados mais usados e que têm o adoçante na sua composição? Bom, é sempre bom lembrar que o xilitol, ele tem calorias, né? Porque muitas vezes se acha que todos os adoçantes ou todos os substitutos do açúcar não têm calorias. Não. O xilitol, ele tem 2,4 calorias por grama. Quanto é que tem o açúcar? 4 calorias por grama. Então, não vamos achar que ele seja um substituto de açúcar e que não tenha calorias. E ele está presente em muitos e muitos produtos que nós ingerimos no dia a dia. Então, quando a gente, um refrigerante ou um chocolate, até, por exemplo, se usa em creme dental,
nesses antissépticos oral, né, também tem o xilitol, porque ele tem um sulcor adocicado, e não significa que ele não tenha calorias. Por exemplo, se eu escovo os dentes e que tem o xilitol, ou se eu faço gargarejo e que, evidente, também tem xilitol, mas isso eu não estou deglutindo, eu não estou engolindo, isso não vai para a minha corrente sanguínea. Eu estou dando 2 exemplos que são produtos no nosso dia a dia que tem o xilitol. Diferente, lógico, de um refrigerante, de um chocolate, de uma bala, de uma goma de mascar, que também tem xilitol. A pesquisa foi feita em humanos e mostrou que doses altas da substância podem estar associadas a problemas cardiovasculares. Apesar disso, um consumo moderado pode trazer benefícios, Dr. Durval? Um trabalho científico que nós chamamos de meta-análise, e ele mostrou esse estudo científico, esse meta-análise, né, que os efeitos dos adoçantes em pessoas, por exemplo, com sobrepeso, obesas especificamente, houve redução de peso, portanto, foi interessante, né? E em crianças, levou um menor aumento no índice de massa corporal em relação à ingestão do açúcar. Então, mostrou que realmente ele seria seguro. O consumo de açúcar, todos nós sabemos que tem algum relacionamento com doenças crônicas, né? O consumo excessivo é um potencial impacto negativo para a nossa saúde. E que nós temos, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, que nós temos que ingerir no máximo 5 a 10% da energia total que nós ingerimos por dia, que é de 2.000 calorias. Então, equivale no máximo a 50 gramas por dia por pessoa. Bem, os edulcorantes, eles de alguma forma, eles reduzem a nossa ingestão de energia, ele não afeta a chamada glicemia e nem a insulina pós-prandial, não aumenta a glicemia, portanto é bom para pré-diabético, para diabetes, e ele contribui, inclusive, no risco para você desenvolver diabetes e ajuda até no controle disso. Mas o problema sempre estará na quantidade. Então, se você exagerar na ingestão de adoçantes, de edulcorantes, você, de alguma forma, vai contribuir para que você tenha algum tipo de doença. Um exemplo simples do aspartame, que todos nós, às vezes, temos em casa, é aquele sachêzinho. Eu preciso de 215 sachês daquele por dia, por mais de um ano, para que se traduza em alguma doença, que é a ida, isso considerando uma pessoa de 70 quilos, né? Se fala muito da estévia. A estévia, sim, um produto, né, até natural. A ida é de 280 miligramas. São 102 gotas por dia que eu posso, até 102 gotas que eu posso utilizar. Depois disso, sim, vai me trazer um risco relativamente grande para a minha saúde. Diante dos resultados dessas pesquisas, pessoas que já têm problemas cardíacos devem ter ainda mais cuidado no consumo do xilitol e de outros adoçantes? Sim, com certeza. Por quê? Porque não deixa de ser um alerta. Aparentemente, parece que nós temos no nosso organismo um receptor específico para o xilitol que poderia, nessa interação, favorecer a um aumento de processos tromboembólicos. E, portanto, não custa às pessoas cardiopatas que têm doenças cardiovasculares que, evidentemente, evitem o consumo do xilitol. Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do médico nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, Durval Ribas Filho. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, muito obrigado a você e a todos que estão nos assistindo. E agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, André Tal. Valeu, André. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer participar aqui do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira.
vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!